Apanhados no fogo cruzado do ódio e do infortúnio, nós incessantemente nos machucamos e destruímos as almas uns dos outros. No entanto, apesar de tudo isso, nossas vidas e este mundo continuam. Talvez seja porque há mais pessoas que salvam umas às outras com seu amor e confiança do que o contrário. Fique agora com um novo episódio do DoraCast sobre a série Meu Demônio Favorito. Olá, Doratindos! E aí, como estão? Estão bem? Eu estou aqui numa vibe de meio lá, meio cá, mas estamos indo, seguimos firmes. Do lado de lá nós temos a Elisa, é, firmes, gente, mas eu acho quase que eu sou caindo, né? Ou se cai, levanta igual, na hora. igual prego na areia. É, a gente tava trocando uma ideia mais emocional, e aí, quando eu abri aqui pra gente gravar, eu vi a minha imagem, lembrei de um personagem, comecei a dar risada. Ai, meu Deus. Isso não é uma informação que vai mudar a vida de vocês, mas daí eu cortei o cabelo, tenho que acostumar com ele ainda. É igual uma vez que eu Ou pintei vai, de né? loiro, gente. Eu pintei de loiro, eu sou morena, né? Eu pintei de loiro. Quando eu olhava no espelho, eu falei, meu Senhor, o que que eu fiz na minha vida? É muito difícil acostumar quando a gente muda o visual assim, né? Sim. Eu não Mas é tenho. isso mesmo, vai ser menos calorento, porque tem muito calor na nuca. Outra informação que vai mudar a sua vida. Ah, é Então, vocês igual os perceberam. coreanos, né? Eles falam as coisas e batem palmas, assim, para comemora. É nessa vibe que nós estamos hoje. Então, já deu para vocês terem É, uma ideia. que bom, né? Alta vibração, vamos lá, que estamos todos precisando de boas vibrações, altas vibrações. Hoje a gente vai falar sobre My Demon or. Vou gravar em inglês agora também. Pois é. Enfim, gente, releve aí a nossa palhaçada. Meu demônio favorito em português, que é a minha língua mãe, não é o inglês. A Elisa hoje está esbanjando, vocês estão percebendo, né? Então, ó, daqui a pouco vem outros idiomas por aí. Já tem alguns, mas por enquanto é mais o inglês, que querendo ou não, tudo a gente pega tradução do inglês, porque querendo ou não é mais Mais rápido, né? Mais palatável, né? completo. Mais fácil também. Ah, principalmente o Ocidente é mais acostumado com o inglês, né? Do que o coreano, tailandês, o mandarim, né? O japonês, etc. Enfim, meu demônio favorito foi uma série que passou há não tem muito tempo, foi no final de 2023. Começou em 24 de novembro de 2023 e foi até 20 de janeiro de 2024. A transmissão original dela é na SBS TV, lá da Coreia do Sul, e está na Netflix, para quem ainda não assistiu, ou se já assistiu, vai saber, vai entender do que a gente falar aqui. A gente está mais numa tendência de não dar spoilers, mas dependendo se já passou a série há algum tempo, pode ser que a gente comente alguma coisa que aconteceu e daí a gente alerta. É uma série de gênero fantasia, comédia romântica, isso tá na Wikipedia, mas para mim seria mais uma comédia dramática, porque tem um momento de risada, mas tem também muita, tem muito sofrimento, né? Resumindo assim. Sim, sim. Ela foi escrita por Che A-il, dirigida por Kim Jong-han e Kwon Da-song. Tem como atores principais a Kim Yoo-jung, o Song Kang, queridinho da Netflix, a Lee Sang-gi e Kim Hee-sok, ou Hee-suk. Tivemos 16 episódios de Meu Demônio Favorito, ou My Demon, e o resumo bem resumido da série é uma história
de um casamento por contrato entre a Dodoi, que é uma herdeira de um conglomerado, mas ela é uma herdeira porque ela foi criada pela dona deste patrimônio todo após o falecimento dos pais dela, e do Jong-won, que é o Song Kang, que é um demônio que perdeu seus poderes temporariamente. E essa perda de poder resulta no retorno da felicidade para os dois, claro, após os desentendimentos e também os desenvolvimentos de todo esse encontro aí. Temos história aí de possíveis heróis, possíveis vilãos. Aliás, vilão no plural é vilão. Vilões. Vilões. Vilões? Se eu falei errado, É, sinto muito. Aprendemos de essa minha novo. vida de agora era vilões. Então, vilão, talvez dois, talvez três, nessa vibe de pessoas que querem vingança, querem fazer aquilo que acha que devem fazer porque só recebeu aquilo que não desejava receber. E era até mais ou menos o bate-papo que eu tive com a Ellie um pouco antes, de expectativas e frustrações, da gente de repente imaginar uma coisa e receber outra e isso incomodar. E até que ponto a gente vai passar responsabilidade das coisas para outras pessoas, né? Em vez de trabalhar isso internamente. Mas isso aqui está sendo trabalhado internamente no meu caso, que foi o que eu compartilhei, um incômodo. Enfim, Ellen, o que você traz de algum aprendizado, alguma coisa que você lembrou da série, porque já tem um tempo que você assistiu, eu terminei de assistir essa semana. Eu assisti faz um tempinho, eu já esqueci de muita coisa, e aí não deu tempo de eu ver ela inteira de novo, e ver alguns pontos. E aí a gente falou semana passada, né, de Rainha das Lágrimas, que também trazia uma CEO, né? Aham, Essa também é uma CEO, que é muito capaz também, que é a Dodorri, que ela é super inteligente, que é a filha adotiva que a Elisa falou. E aí, dentro da trama, a família toda contra ela, porque ela é a mais capaz, né? Ela é super inteligente ali, mas a família não aceita, porque a mãe puxa o saco, né? A mãe, que é a matriarca ali da família, que é a isso. dona da empresa, puxa o saco dela, e aí, durante a cena da série, a gente vai entendendo por que essa puxação de saco. Claro que ela desenvolve um amor depois verdadeiro, mas a princípio não é. A princípio tem uma outra causa que também, né? Se a gente for contar, aí eu conto a série, aí fica ruim. Mas assim, então tem uma causa ali para aquilo, mas depois realmente. Só que a Dodorri não, ela realmente gosta dessa pessoa porque ela ficou órfã, né? Então ela gosta da Jo Cheon-suk, que é a dona dessa empresa, né? Super é um conglomerado que eles falam lá, né? São empresas gigantes que são donas lá é por categoria, né? Alimentícia, também como aqui, né? Cosmética, essas coisas. Aham, Então ela gosta mesmo dessa mulher, tem um respeito e porque ela criou mesmo ela, né? Quando os pais faleceram. Então tem essa rixa ali, né? Já começa ali nessa briga ali que é como da série passada que a gente estava falando, que é essa briga por poder, né? O tanto que eu quero ser poderoso, né? Então é uma briga assim de um puxando o tapete do outro, e aí você tem uma família ali que é a família de sangue da dona do conglomerado lá que tem o filho, o casal, né? E o filho deles, que é neto da dona. E aí você vê um abuso ali também, né? Uma série também que traz muito abuso ali por conta nossa, de verdade. pai. É muito forte isso também. Então é uma série, como a Elisa falou, é um romance, sim. Fantasia também. Eu gosto, né? Eu já falei para vocês, eu gosto muito dessa linha de fantasia, romance, mas eu também levaria mais para o drama, porque tem muitas cenas fortes. Aí tem comédia no meio, tem pessoas, quando você vai pesquisar sobre, é romance e comédia, né? Mas não é só a comédia para tirar esse peso todo, porque é essa busca por poder o tempo inteiro,
né? Esses abusos que acontecem porque eu quero ter o poder, então não interessa o que eu faço com você, eu vou pisar na sua cabeça e vou conseguir o que eu quero, né? E aí isso me traz um desconforto bem grande. Me trouxe na série, porque aí você fala assim, caramba, né? Mas o cara já tem tudo. É igual eu vi essa semana era um meme, né? Só pode, não é verdade isso. A menina falando assim, não, porque minha avó tinha que me dar dinheiro, porque ela não me dá uma mesada, ela tinha que dividir os bens dela. A avó dela tem 57 anos. Ela falou, minha avó já passou da hora, já tem que dividir os bens em vida mesmo, e não sei o quê. E aí o cara falou para ela, mas seu pai te dá 80 mil de mesada e aí você quer os bens da sua avó. Aí, então eu tô rindo, né? Porque eu falei, é meme isso. Aí ela falou, não, mas a minha avó, ela só dá. E aí ele perguntou, mas quanto sua avó te dá de mesada? Ah, de 20 a 30 mil, mas Oh, é pouco, porque ela podia dar muito mais e não sei o que, não sei o que. Então, sabe, são umas coisas assim que tem nessa série nesse sentido, porque essa família já tem um monte de coisa, ele já é presidente da empresa, não presidente, ele é vice, né, presidente, ele tem uma vida super confortável, tem um monte de mordomia, mas não serve, né, tem que ter sei. o sempre mais, porque eu tenho que pisar na cabeça de todo mundo, umas coisas assim. Então, isso me trouxe muito desconforto, né, essa parte, assim, porque eu falei, nossa, a pessoa nunca está satisfeita com nada, de coisa chata isso, né, tem e não está satisfeito. Quer que a mãe morra, que é para herdar tudo, né? Que é o ponto alto, é isso mesmo. Eles querem que a dona senhora lá morra, que é para eles herdarem as coisas, né? E Ah, aí a gente tem o demônio, né? E aí eu estava olhando e algumas pessoas falaram assim que demônio ficou um termo muito forte, porque não é bem um demônio, ele é um aliado de Deus, assim. E ele vai fazer as limpezas e tal dessas pessoas ruins. Mas aí eu fiquei pensando que eu falei assim, mas não é só pessoas ruins que ele limpa, né? Porque ele faz uns contratos lá, ele tem mesmo aquela posição que a gente entende de demônio, né? Que é o cara que faz um contrato e entrega, você entrega a alma para ele. Né? Você uhum. fica rico, milionário, mas você vai entregar sua alma e quando chegar o dia não tem para onde correr. Então, o Guon, ele é este demônio que faz esse serviço. Só que aí eu falei assim, mas como que ele pode ser um ajudante de Deus? Mas aí também tem o meu conceito de Deus, né? Sim. Então, esse é o meu conceito. E aí ele vai ajudar, mas ele não pega só pessoas ruins, ele pega as pessoas em momentos frágeis, que ela está ali precisando salvar uma vida, que ela quer que aquela vida seja salva, ou que ela tem uma dívida que não tem como pagar, então ele vai nesses momentos frágeis e faz o acordo com as pessoas. E aí a pessoa aceita, mas chega o dia, ela vai ter que ir embora, né? Fala, não, acabou o seu tempo, né? Você conseguiu o que você quis, agora tem hora de ir embora. Então ele é esse tipo de... E ele tem superpoderes para fazer isso. Então eu não sei se ficou muito pesado o demônio mesmo, né? Não sei, eu acho que casa ali dentro do meu conceito que eu tenho né, de Deus e de demônio, essas coisas. E tem o conceito da mitologia sobre o demônio, que é espírito sobrenatural, que na crença grega apresentava uma natureza entre a mortal e a divina, frequentemente inspirando ou aconselhando os humanos. Então, Então tem, né? tem Não tudo a sei. ver. É, E eles mas dão algumas, uma definição mais ou menos nessa linha no começo da série, o que é demônio. Então, é mais uma questão de interessante do ponto de vista do de um conceito que a gente tem, né? julgamento. De religião, essas coisas É, aí. isso. Porque lá na Ásia, esse negócio de karma é muito forte, né? Então, eles entendem que a pessoa que fez X coisas, ela vai voltar fazendo alguma coisa. O que me lembrou muito, né, o demônio dessa série é o Desgraça a Seu Dispor, que ele fazia um Aham. papel muito parecido, né? Que era disso, só que ele era a desgraça, então ele entrava nessas horas da desgraça. O demônio é a mesma coisa nessa hora, e é muito parecido o papel, assim. Então, eu achei que combinou super bem o Song Kang, né, que é o Luon. Ele combinou porque ele é um cara assim, eu olhando para ele, eu acho ele mitidão, assim, mitidão que eu digo assim, que ele tem uma postura assim mais, né, de um cara mais arrogante. Então eu achei que super combinou com o papel para fazer esse papel de demônio, porque, né, fica bem ali
Mas eu não que eu não gostei da atuação, acho que essa foi uma das melhores atuações dele, assim, tirando a Vileira, que na Vileira eu gostei muito. Aham. Mas eu achei que essa atuação dele foi bem legal e, e ele melhorou bastante no meu, assim, porque ele é muito bonito, mas só a beleza a gente sabe que, né, não funciona. Inclusive, ele é tido como filho da Netflix, né, por conta de Aham. tantos doramas que ele tem na Netflix. E Sweet Home eu não consegui ver, que é dele também. Né? Ele participa é dele, não. Ele faz Sweet Home, eu não consegui terminar de ver. Inclusive as pessoas acharam que My Demon, meu demônio favorito, eu hoje estou enrolada nisso, tá? De manhã eu falei com a Elisa, eu falei desse jeito. Ele todo mundo achou que ia ser algo de terror por conta de Sweet Home que ele já tinha feito, né? Só que não tem nada a ver se vocês não quiserem assistir, porque, é terror, não tem muita coisa de terror, não. Tem bastante comédia. Tem uma turma lá que é a turma da máfia que quer trabalhar para ele, e aí essa turma ela Nossa, traz. A Elisa hoje é tá. caos. Caos engraçado. E aí essa turma quer trabalhar para ele e ele fica todo, sabe, porque ele já tem o secretário dele e ele tem superpoder, né, gente? Ele faz as coisas assim. E aí vamos contar, como que ele se encontra com a Dodorri, né? Depois de tudo isso que acontece aí e tal, ele ela precisa de alguém para casar, porque, né, a dona senhora morre. Eu vou dar um spoiler agora, isso é spoiler. Mas é que ela já morre no começo da série, então já dá para, né, não é um negócio assim que vai ser o mistério não, isso é um negócio que vai acontecer e aí ela fala assim, olha, você vai herdar tudo, mas você precisa casar. E aí Aham. ela no velório mesmo já vê ele lá e fala, nossa, vamos casar comigo. E ele fica olhando aquilo porque ele é super arrogante mesmo. Como ele tem um superpoder, então ele não precisa de ninguém, ele quer que todo mundo se lasque, ele odeia humano, Ele né? subjuga, Ele né, os humanos. Esses exatamente humanos. odeia esses humanos. Então, aí ele se encontra, só que ele não quer nada mesmo, porque ele detesta humanos mesmo, e aí é onde começa a treta, né? A gente percebe que nos dramas, a maioria das vezes, eles começam tretando mesmo, né? Uma discussão ali, nunca começa bonzinho ali. E aí vai desenrolando a série. Mas é uma série, assim, que o que mais me trouxe frustração é essa parte deles não se importarem com o outro, porque eu quero poder, e o abuso que eu causo, né? O mal que eu causo ao outro, não me importa, né? Se eu tiver o que eu quero na mão, isso não me importa. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, porque às vezes a gente não percebe e a gente acaba fazendo certas coisas porque a gente quer algo em troca. E não precisa ser uma maldade tão gigante. Igual a Elisa comentou, a gente estava falando sobre algo, e até eu fiz um comentário de algo que aconteceu comigo, e eu estava esperando algo em troca, então você fica mal porque o outro não te dá, então você acaba entrando num papel ali que no meu caso, era um vitimismo de falar, poxa, o fulano não me ama, não me quer porque não aceitou o meu presente, mas, porra, ele tem o direito dele, né? Então, a gente acaba fazendo não é uma maldade em si, talvez com a gente mesma, né? Talvez comigo Uhum. mesmo, eu fiz uma maldade de ficar mal porque o outro não aceitou, mas eu não tenho controle sobre isso, né? Eu não tenho controle, né? Se o outro eu fiz o meu papel. E aí entrar nisso, eu fiz de coração ou porque eu queria receber algo? Que no caso deles aqui, eles, né, a maldade anda solta porque eles querem receber algo. Independente se você é filho, se você é mãe, se você é pai, não importa. Eu quero algo, né? Então, a todo custo. Então, será que a gente às vezes não entra nessas, né? A todo custo eu quero ter a atenção daquela pessoa. Então, você acaba se colocando em papéis, né, em funções, em fazer coisas que você desagrada totalmente você, porque você quer a atenção do outro, mas no fim das contas você não vai ter, porque aquele outro não quer te dar atenção e você não vai ter controle daquilo, mas aí você acaba fazendo algo ali que você jamais faria, mas por questão de questões mesmo que a gente tem, né, na vida, e para mim tudo isso é aprendizado, né, e a partir disso que a gente começa a impor limites para a gente mesmo, né, para a Sim. gente não ficar à mercê dos outros, As mas é um famosas, processo.
As famosas transferências. Sim. Falei de Querendo ou uma coisa e não, fui para outra, né, gente? Mas é não, isso mas tem aí. tudo a ver. Tem tudo a ver, porque Cabeça tá. é bem o processo mesmo que a gente percebeu com os doramas, é esse. A gente está assistindo, de repente vem algo, tá, vou ver um de drama, então provavelmente vai ter choro, vai ter algum sofrimento. A gente começa a assistir, e aí, num instante, você vai chorar mesmo, porque você se emociona com a cena. Bom, as primeiras vezes, vamos dizer, acontecem assim. Você tá vendo a cena, se identifica, algo em você, como ser humano, emocional, emocionado, depende, né? O emocionado, para mim, talvez é uma pessoa que ainda tá muito crua, né? Assim, se deixa levar pelas emoções sem consciência. O emocional, isso não é uma definição, tá? É só para eu separar um pouco aqui o meu interessante ponto de vista. Do emocional, talvez alguém que já tenha um pouco mais de consciência. Então, começa vendo os doramas, você se envolve com as emoções, como você vê um filme, como você vê uma novela, como você vê série americana, europeia, sei lá, africana, não importa de onde seja. Até o jornal, né? O jornal que o pessoal gosta de curtir aí, uns jornais que eu já não assisto mais, mas até eles, né? Sim, você choca, você se choca, você chora, você ri, você fica com raiva, enfim. Agora, a gente começou assim, assistindo, aí vinham as emoções, e uma hora a gente começa a conectar com situações da nossa vida. A gente vê as transferências acontecendo, só que com uma série, não com uma situação do cotidiano. E a gente, eu e a Ellen, a gente tá nesse processo já tem um tempo, de forma intensa, digamos assim. A Ellen um pouco mais na frente que eu, um tanto mais na frente de tempo. E agora, as cenas que vêm, talvez é uma que a gente nem espera. Foi o que aconteceu agora há pouco. Assistindo uma série que está indo agora ao ar, uma cena muito específica me lembrou de uma coisa que era muito parecida de alguns anos atrás, desse lugar, de você se dispor a fazer algo, teve o esforço, teve a sua dedicação, teve a sua atenção, porque eu e a Ellie, a gente percebeu que a gente gosta de ter essa atenção em dar presentes, por exemplo, ou ter uma sensibilidade de preparar algo, até às vezes um impulso para alguém que a gente acha legal, que participa da nossa vida, seja muito, seja pouco, mas as coisas espontâneas, ou não também, né? Para aniversário, de repente, você pode se planejar. No caso, há pouco tempo, tivemos festas, né, entre amigas. Duas receberam, mas foi algo muito planejado, e aí receberam surpresa. E eu fiz algo muito assim de supetão. Lembrei que vi que era aniversário de uma amiga minha bem mais novinha. Fui lá, comprei um bolo mais simples e levei. E, tipo, ali eu recebi o que talvez eu esperasse. A situação que eu lembrei assistindo a série foi totalmente oposta. E foi algo muito planejado. Então aí parece que tem uma carga energética maior naquilo que eu planejei, que eu pensei, eu estava até em outro país e etc, etc. Aí lembrei de toda essa cena, mas era algo que não estava planejado. Era uma troca de presente. De repente vem aquela angústia, a garganta trava, o olho começa a se encher de lágrima, e aí esse impacto. Então, vou fazer uma associação aqui agora. É quando a pessoa encontra o demônio ali na série. Ela tá num momento de desespero, ela tá num momento muito emocional, muito intenso, e aí ela pede ajuda. Então, ela pede ajuda, aparece o belo Song Kang, né, no papel do Esse Won, demônio. desse demônio, e ele oferece, no desespero, o que a pessoa deseja. Salvar a vida de alguém. Ah, eu quero dinheiro porque eu estou desesperado, preciso pagar contas. Aqui no nosso emocional, a gente se pergunta, né? Por que eu tô com toda essa sensação que eu nem esperava? Só que ele lá te dá uma alternativa, ele te dá o dinheiro, ele salva a vida da pessoa que você ama,
ele resolve a situação, mas ele pede que daqui a 10 anos você vai passar para outro plano e vai para o inferno, que ele chama de inferno. Então, é muito tênue a linha entre eu querer fazer o bem no desespero para alguém que eu amo, porque tem amor ali também, em muitas Uhum. situações, mas tem uma carga emocional muito grande, porque é quando você não vê saída e pede ajuda. E, e fazendo outra associação também com o momento que a gente está muito nisso, né? Tragédias naturais acontecendo e as pessoas nesse lugar de desespero. Não tenho casa, não tenho comida, preciso de ajuda. E as pessoas se movimentando para ajudar. E aí a gente entra no campo do ser humano de novo, né? Tá na hora da gente ser humano, então tá até os benditos doramas aqui, a gente acaba saindo nessa mesma questão. Tá na hora da gente ser Exato. humano. Claro, igual até que eu conversei com a Ellen hoje. A energia pede que a gente seja ser humano, mas você não pode deixar de colocar máscara de oxigênio em você. Se você não se cuidar, você não vai ter a energia necessária para se dispor a ajudar o outro, né? Seja quais motivos vierem, no desespero de uma outra pessoa, porque você já está pronto para isso, mas muitas vezes a gente não vai estar pronto. Então, essa história tem muito desse lugar, assim, as pessoas querem muito porque elas estão naquela carga emocional muito forte, muito intensa, é no desespero, é na ganância, mas é assim, é nível extremista, nível, sei lá, não é nada equilibrado, é muito assim, É 880, né? Porque é isso. um. É, mas é uma Enfim, série, né? Então eles vão, é uma né? série, claro, querem provocar mesmo essas reações nos telespectadores, nas pessoas que assistem, para gerar comentários, para gerar propaganda orgânica, etc, etc. Enfim, Mas e quantas vezes, né, Elis, a gente também cortando você um pouquinho, a gente não vira o nosso próprio demônio, como eu estava falando, né? Porque aí você traz isso, porque, eu quero que o fulano faça o que eu quero, mas o fulano não quer fazer o que você quer. Mas aí você acaba. Aí esse ficar mal que eu disse, né, leva a gente para esse lugar, vão me colocar no inferno, porque o fulano não fez o que eu quis, e aí agora eu estou muito mal, porque eu fiz tudo que estava ao meu alcance, né? E aí entra nesse. Então, quantas vezes eu sim, não sou o demônio da minha própria vida, né? Se a gente for. Porque a gente cria uma expectativa, e criar expectativa é controle. Eu não tenho controle sobre as emoções do outro. Eu tenho sobre as minhas. Então, tá, eu vou fazer alguma coisa que eu queira, eu estou fazendo porque eu quero fazer ou porque eu quero que o outro sinta isso dessa forma como eu. Então, tem toda essa, né, questão. E aí uhum, é maturidade mesmo. A gente só vai conseguir isso com maturidade e passando por essas experiências, né? Sentindo isso, aí depois de um tempo você vai falar, olha, pode ser diferente, né? sim. Então, a série me trouxe muito isso, esses pontos de reflexão aí. É, e eu fui percebendo essa questão aí do Salvador, Que é do muito legal desespero, também. de Uhum. querer alguém que salve, de querer alguém que seja o culpado, né? Colocar a culpa no outro, colocar a responsabilidade no outro. Que é muita coisa de. É mais fácil, né? É mais fácil e é meio que um lugar comum de pessoas Como, feridas, né? né? Pessoas que não têm a consciência daquilo que a gente precisa fazer. E como Que você é falou, é um o. momento de dor, né? Então, quando a gente está em dor, é difícil você pensar em outra coisa que não seja aquela dor, né? De Exato. desespero. Então, você acaba fazendo coisas que é só aquele momento ali que não, você não sabe fazer diferente. E aí entrar o auto perdão. Eu não sabia fazer diferente, fiz do jeito que eu sou, né? E tá tudo certo. E vida que segue, a partir daquela experiência, você cria uma nova experiência, não Sim. é mesmo? E um outro ponto para a gente falar aqui mais rápido, que é uma cena muito legal. É um spoiler esse, tá? Mas assim, não tá conectado aos principais. Que fala de dando uma. A vida dando uma volta completa.
Tem uma moça que é Hum, ajudada pelo Guon quando ela é criança, que é a dançarina com as espadas. Não sei se tem um nome específico para isso. Ela, criança, recebe a ajuda dele. Ela tá numa situação de abandono, praticamente. Ela recebe a ajuda dele. E aí ela vê aquele demônio como um anjo, né? É o outro ponto de vista também, porque ajudou exato. ela. Ela o enxergou como um anjo, não um demônio. E no episódio final tem uma cena muito bacana que ela, depois de toda a trajetória dela na série, claro, ela não é a protagonista, mas tem ali a história dela também sendo contada. Ela encontra, no momento que ela está indo para outro lugar, se despedindo daquela situação, ela encontra uma menininha toda machucada e vem o pai querendo, chamando ela de volta, né? Aquele interessante ponto de vista de que você é o pai, você é o responsável, a mãe você é responsável, você tem o direito de fazer o que você quiser com a criança. Não é bem assim, né? Interessante ponto de vista. Uhum. E ela vê a oportunidade de ser alguém que vai ajudar essa criança como ela foi ajudada. Então, a questão do karma aí virando um dharma. Uma bênção que ela recebeu de um demônio, ela se torna um anjo para essa criança. A criança mesmo pergunta, né? Você é um anjo? Ela fala, eu sou sim. E ao contrário do que ele fala para ela quando ela é criança, ela fala, sempre que você precisar, eu vou estar aqui para você. Então, eu achei muito simpático É linda essa cena esse, mesmo. esse Muito bom. recorte da história dela, dando, né, sei lá, 60, 80 graus ou 360 graus, mas enfim. Mas dá uma volta muito legal e o bem que você faz hoje, depois a pessoa que recebeu vai passar para frente, ou você vai receber de uma outra maneira. No caso, é algo que foi muito igual até para esse caso, para essas cenas. Então, eu achei muito bonito isso, achei muito fofo. Você falando disso E agora, eu lembrei pode falar. também que é tem muita coisa pesada, mas tem essas coisas que, como você falou, né? Você volta no tempo, você vai vendo que tudo aconteceu por um motivo, e tem mais coisa boa do que ruim, né? Exato. Aconteceu mais dharma do que karma, tem isso mesmo. Sim. E é bem isso. É que a gente vai focar no negativo, né? Mas tem muito positivo ali. A tendência, né, do cérebro é querer focar no negativo, mas tem muita coisa bacana, assim, sobre isso. E tem Deus também, né? Porque tem Deus lá falando com ele, que ele vai pedir conselho para Deus, né, lá, né? Exato. De Um como que ele Deus deve muito fazer. interessante. Interessantíssimo, porque na verdade a figura é feminina, né? A Aham. representação de Deus nessa série é feminina. E você passa por Deus e não dá nada, né? Exato. É igual aquela historinha que às vezes a gente já escutou. Nos piores momentos que você passou, se a gente for olhar as pegadas, não estão só as nossas pegadas. Tem a pegada de mais alguém ao seu lado, ou as pegadas que você vê não eram as suas, era de quem te carregava. É isso aí. Tem uma música Acho, antiga, sertaneja, que é bonita, que canta que fala essa. fala isso. É, Então, temos algumas novidades sobre os atores, atrizes. No caso da atriz, tem a série da Netflix, né, que você compartilhou comigo, que ela sim. vira. Ela vira o quê mesmo? Um eunuco. Ai, meu Deus. Ela fez Garota do Século XX também, em 2022, Sim. aquele filme que é super legal, né? E tem essa que a gente vai querer falar dela daqui, né, mais para Daqui a um frente. tempo a gente vai falar, então a É, gente não vai falar o nome, mas não vai ficou uma falar, mas a dica gente vai aí. falar. Ela. Bom, o Song Kang, né, fez aí o. É Home Sweet Home? Sweet Home, né? Sweet Home, Sweet Home. que tem acho que 2 temporadas, se não me engano, que é uma série mais É de de terror terror, essa. de terror.
Ele na Vileira tá muito legal, e essa história, se você não viu, assiste. Tem É episódio muito aqui no legal. DoraCast também, que a gente já comentou. Nossa, essa aí, para viciar em dorama, claro, nem todos são iguais, mas é uma história que vale a pena. Bacana. E essa série, Lisa, ela ganhou melhor casal, né? Foi essa série, ganhou em Aham. 2023. E também o Song Kang foi reconhecido como melhor ator dessa série também em 2023. Ele ganhou no SBS Drama Awards como melhor ator na categoria de romance, Que com essa série bonitinho. aí. É. Eu não sabia disso, não. Eles têm isso, né, de melhores casais, Sim, tem uns negócios assim. nas premiações. A Kim Young, ela é muito ativa com doações assim para Ah, caridade, ela faz muita coisa com isso, sabe? Ela é bem ativa mesmo, né, nessa. Ele é mais ativo no mundo da moda, essas coisas aí, ele é embaixador, sim. né? Então, mas é bem legal, eles têm uma vida bem ativa, aparece Ah, muito. e a atriz também, ela trabalha desde criança, né? Sim. Se eu não me Ela começou em engano. 2003, atriz Ah, mirim. então, 21 anos de carreira. E É isso fez que a gente estava vários. falando daquela atriz da série anterior que a gente falou no episódio anterior, que velha, mas por É, conta disso, porque ela tem 21 anos de carreira e começou super nova, né? Por e não isso, tem nem aí 30 todos. anos. Exatamente. Não tem 30 anos. Ai, ai, ai. Ó, então assistam, mas meu demônio favorito, melhor assim. Senão emenda falar inglês e vira francês e vira sei lá o quê. É, A ostentação, gente, ostentação. Tá entrando no clima do My é. Demon. Entrando na abundância da série, Na abundância da na série. prosperidade, um conglomerado. Ah, ela tá na Netflix, então hoje a maioria das pessoas que assinam streamings assinam Netflix. Ah, vai ser. É um bom passatempo, no geral. Tem bastante cena dos dois, assim, meio que brigando, entre aspas, que é o que vai começando a gerar química entre eles. Os personagens são bem legais e tem bastante drama, sim. Não, não é comédia romântica pura, não. É comédia romântica com drama e fantasia. Exato. E tem cena nessa série que imita muito uma outra série que a gente falou um tempo atrás, que eu não vou falar o nome. Se você assistir, comenta com a gente depois. Certo, Ellen? Certo, Elisa, eu vou ficando por aí. Até mais. Doratingos, nos curtam nas redes e assistam, vale a pena. Tá? Tá legal. Não é a das melhores, ela poderia ser melhor, na minha opinião, mas é bem interessante. Tem bastante coisa legal, muita reflexão aí pra gente. Então, até o próximo episódio.